Então, carta de Tiago aos irmãos, à igreja, você achou? Deixa marcado aí, deixa aberto no seu colo por um instante. Porque para nós darmos início às ministrações desse ano, eu gostaria de fazer com você a introdução dessa mensagem, uma continha de matemática. Mas assim, uma continha muito simples, que você vai acompanhar comigo aqui no telão e você vai conseguir entender e você vai acompanhar o nosso raciocínio. Mas é uma conta necessária que nós temos que fazer, porque como é o primeiro do ano, dona Giza, eu creio que isso, se você entender e você pegar essa mensagem, isso vai fazer diferença para o resto do seu ano de 2025. Então projeta para nós ali, Adriel. Nós vamos ver o seguinte. No ano de 2025, nós vamos ter 52 domingos. Isso representa 52 cultos, certo? Os nossos cultos, eles têm duração de aproximadamente 1h30. Se você converter 1h30 em minutos, vai dar ali 90 minutos, certo? Agora você multiplica um pelo outro. Você pega 52 e você multiplica por 90. Nós vamos ter aí um total de 78 horas de culto em um ano. Durante todo o ano de 2025, 78 horas de culto, ok? Mas agora é que fica interessante essa conta, porque olha só, passa aí, Adriel. Se nós pegarmos 78 horas e dividirmos por 24, que é a quantidade de horas que tem um dia, olha o quanto que isso vai dar de resultado final para nós. 3 dias e 6 horas de culto no ano. De 365 dias, 3 dias e 6 horas, você passará na igreja, isso se você assim não faltar nenhum culto. E aí nós vamos ter uma expectativa bem otimista a esse respeito, né? Porque claro que no meio do caminho as pessoas vão faltar. Acontece de faltar. Fica doente, vai viajar, acontece algum imprevisto, alguma coisa. Então assim, vamos contar que você falte uma vez no mês ao longo desse ano todo, tá? Aí nós vamos refazer essa conta considerando uma falta no mês. 12 meses, 12 faltas. Então, projeto próximo aí. 40 domingos em 2025 se você faltar uma vez por mês. Independente da sua justificativa. Se você só estava com preguiça, se você não quis vir, se chegou visita, eu não sei o que aconteceu, mas... Então, 40 cultos no ano. Considerando a mesma quantidade de duração, 1h30, nós vamos ter 40 cultos vezes 1h30, 60 horas de culto, e não mais 78 como tínhamos antes. Agora vamos transformar isso em dias? Passa o próximo para nós, Adriel. Olha só, 60 horas dividido por 24, que é a quantidade de horas do dia, nós vamos ter 2 dias e 12 horas de culto no ano. Se você faltar uma vez por mês. Que é assim, uma conta bem otimista. E eu digo otimista porque tem gente que falta bem mais do que isso. Tem gente que, né, falta 2, 3 vezes no mês e olhe lá. Então, isso aqui representa para nós, passa aí, 0,68% do seu tempo anual é o tempo que você passará na igreja se você faltar uma vez no mês, vindo 3 ou 4 domingos no domingo, né, no mês que tem 5 semanas, mas esse é o tempo que você vai passar, então, na igreja, na obra de Deus. E sabe o que é o mais chocante disso tudo? É que tem gente que acha que esse 0,68% ainda é tempo demais. Tem gente que acha que 0,68% é muito tempo. E por isso a pessoa não gosta quando a gente manda mensagem perguntando por que não veio na igreja, por que faltou no culto, por que o abençoado ficou em casa, a abençoada ficou em casa. A pessoa se chateia porque assim, você nem pode perguntar diretamente para a pessoa assim, por que você não veio na igreja? Você tem que ir pelas beiradas, porque senão a pessoa, né, ela fica dodói com você. Então você tem que perguntar assim, irmão, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem com você? Para você tentar entender por que a pessoa não compareceu. E aí, eu vou ser muito sincero com você agora, nesse ponto. Que as pessoas não gostam de ser cobradas porque o pastor fica no pé. Mas eu vou ser muito sincero com você. Eu não quero mais em 2025, e eu não vou mais, ficar me desgastando, irmãos, com quem não quer compromisso com Deus e com a igreja.
E eu falo isso assim, de coração aberto, com muita sinceridade com você. Porque a gente se doa, a gente se entrega, a gente corre atrás, a gente manda mensagem, a gente faz de tudo pela pessoa e a pessoa simplesmente ignora aquilo que a gente faz, como se isso só dependesse de nós, como se não se importasse com aquilo que a gente está fazendo. Só pensam em si mesmas e no que fica bom para elas. Então, irmãos, chega. 2025 tem que ser um ano diferente. A gente não pode ficar repetindo os erros do passado. Então, assim, a começar por você, tenha mais frequência na igreja. A começar por nós, eu não vou mais ficar gastando tempo com quem não quer compromisso. Eu vou gastar tempo com quem quer. Eu vou, talvez, de vez em quando mandar uma mensagem para você que faltou e tal, você que tem frequência de culto. Mas, assim, eu realmente não quero mais gastar tempo que eu poderia estar gastando em outras coisas mais produtivas para o reino com pessoas que a gente manda mensagem e ela nem sequer responde a mensagem da gente. Sabe, não dá mais para a gente ficar nesse negócio de ter que ficar mandando mensagem para te lembrar que tem culto, para te lembrar o endereço da igreja, para te lembrar que você está na escala de voluntários. Você sabe que domingo tem culto, você sabe onde fica a igreja, você sabe o seu dia de trabalho, você sabe tudo isso. A gente não precisa ficar servindo de babá, de crente, para que você faça o mínimo que é vir na igreja, irmãos. 0,68% do seu tempo em um ano. Você tem 365 dias e 2 dias e meio você passa na igreja. 2 dias e um quarto você passa na igreja. E tem gente que ainda acha que é muito. Tem gente que ainda acha que isso é, ai meu Deus do céu, eu estou demais na igreja. Então assim, não dá, irmãos, não dá. A gente tem que começar a levar a sério as coisas e parar de dar desculpa para Deus. Porque eu vou ser bem sincero novamente com você. Quando você dá desculpas de por que você não foi na igreja, tudo bem, você teve um imprevisto de saúde, você não tem locomoção, você está mal financeiramente, eu não sei. Tudo é justificável, mas assim, tem desculpa que não cola mais. E quando você dá essas desculpas que não colam, você não está enganando a mim, você está enganando a Deus. Porque antes de tudo você está dando uma justificativa para Deus, dizendo, Deus, eu não pude estar na igreja, eu não pude ir no culto com os meus irmãos, com a minha família na fé, porque eu não estava afim. Eu não quis ir na igreja porque eu acho que eu estou indo demais lá para Balneário. Mas para ir na praia de Balneário vai, para ir no shopping de Balneário vai, para passear em Balneário passeia, mas para vir na igreja domingo à noite em Balneário, é um parto, é um trabalho. Então, irmãos, não dá. Me desculpa ser duro com você, mas não dá para a gente ficar nessa infantilidade uma vida inteira. A pessoa tem que assumir a responsabilidade do que ela está fazendo, do que ela se dispôs a fazer e pronto. Sabe, sem precisar ficar de muleta, sem precisar ficar ninguém puxando ela, servindo de babá, pegando no pé. Porque se o seu tempo não está disponível primeiro para Deus, você não está colocando Deus como prioridade na sua vida. Aí do que adianta fazer um projeto de vida 2025 lindo, maravilhoso? Esse ano eu vou me dedicar mais ao Senhor. Mas daí na primeira visita que chega na sua casa num domingo, você falta o culto porque tem que dar atenção para a visita. Pelo amor de Deus, irmão. Que tipo de visita é essa que vai na sua casa domingo à noite? Primeiro, uma visita chata, porque não se visita os outros domingo à noite, né? Segundo, visita inconveniente. Terceiro, o que você tem que fazer? A visita chegou na sua casa domingo, você, beleza. Exatamente. É o seguinte, eu tenho compromisso, 6h30 eu tenho que sair de casa para ir para a igreja. Você quer ir comigo? Não. Então, 6h30 a gente se despede. Semana que vem você volta mais cedo aqui para me visitar e para me ver. A gente tem que colocar alguns limites e assim, sabe, se impor em algumas coisas. Principalmente tomar posicionamento na nossa vida cristã. Porque senão, vai passar mais um ano, as coisas vão continuar igual foram ano passado. Não vai mudar, por quê? Porque faltou posicionamento em algumas áreas. Então, queridos, está na hora da gente parar de trocar a igreja pela praia, parar de trocar a igreja pelo passeio no shopping, pelas desculpas de última hora. Domingo é o dia do Senhor. Você foi salvo para o dia do Senhor. Você foi salvo para esse momento, para o domingo. E nada pode te roubar esse momento. Exceto se você estiver acamado, impossibilitado de se locomover, qualquer outra coisa que realmente te impeça de vir.
Mas eu garanto que se você analisar bem as vezes de que você faltou no ano passado, você vai ver que muitas delas você faltou porque não deu um pouco mais de si mesmo. Dava para ter vindo, dava para ter participado, mas você não fez, você não quis. Então, faça isso. Ou você traz a visita com você, ou manda a visita embora. Porque o seu domingo com a igreja é inegociável. E quando a gente fala isso, não é jargão. Quando a gente fala isso, não é da boca para fora. Hebreus 10, 25 nos diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, assim, a palavra diz, a gente não pode parar de se reunir como igreja. E não vamos parar. A diferença é, você quer estar entre esse índice que a Bíblia diz, segundo o costume de alguns, você quer ser aquele alguns que não congrega, que não vem na igreja, que falta, que isso, ou você quer ser esse que se reúne como igreja, como família da fé, junto com os seus irmãos? Você tem que decidir o que você quer para a sua vida, o que você quer para o seu ano. Posicionamento, irmãos. 2025 exige de nós posicionamentos. Então a gente fala que ama a palavra de Deus, que acredita na palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, mas quando chega nesses pontos cruciais, aí a gente não pratica. Por quê? Porque é desconfortável. Mexe numa área da nossa vida que a gente não quer que mexa, que é a nossa zona de conforto. É bom ficar em casa, claro. Quem não queria estar em casa agora deitado no sofá assistindo a programação de domingo à noite na TV? Mas tão importante quanto o seu sofá e a sua TV e qualquer outra coisa que você vá assistir ou fazer é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Nós só temos culto uma vez por semana, já que para que você possa ter 6 dias livre para fazer outras coisas, para passear, para ir na praia, para ir no shopping, fazer qualquer outra coisa. Mas domingo à noite é o dia do Senhor. Você foi salvo para esse momento com os seus irmãos, com a sua família na fé. Você foi salvo para isso aqui, ó. Jesus te salvou não para você ficar em casa, coçando embaixo do braço sem fazer nada. Jesus te salvou para uma vida em comunidade e colocou dentro de nós um anseio pela comunhão, pela comunidade, e nos deu, junto com esse anseio, um lugar onde a nossa expectativa pode ser suprida. Que lugar é esse? A igreja. A igreja. No próximo mês, nós vamos começar uma série que vai levar 8 domingos. É uma série baseada num livro, e essa série vai se chamar A Igreja que Queremos Ser. E essa série vai ser um marco na sua vida, se você entender cada ponto que essa série vai tratar. Você vai entender a importância da igreja na sua vida, mais do que talvez você dá valor hoje. Eu valorizo a igreja. Você vai dar valor ainda mais. E essa série no mês que vem vai ser algo que vai falar profundamente aos nossos corações. Tá bom? Então nós precisamos viver o quê? Um cristianismo completo e não pela metade. Não apenas de conveniência, mas um cristianismo que vive tudo o que a palavra de Deus orienta e não só o que nos convém. E quando é tudo que a palavra orienta, é tudo. E esse é o nosso grande desafio. Mas é também a nossa grande missão. Viver tudo que a palavra nos diz. Amém? Estamos juntos nessa missão de ser igreja? Amém. Jesus ouviu o seu amém. Agora quero ver o que você vai dizer para ele domingo que vem. Glória a Deus. Bom, diante disso, o nosso tema da noite é praticantes da palavra. Pode colocar o banner da mensagem para nós aqui? E nós vamos ler juntos esse texto de Tiago 1. Você vai até o versículo 22 ali. Isso, Tiago 1, 22. Praticantes da palavra. Versículo 22 da carta de Tiago, capítulo 1, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, porque contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Eu diria que esse aqui, acho que indiscutivelmente, é o maior desafio de todos nós cristãos. Colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos pede para fazer. Nós ouvimos sermões, lemos a Bíblia, fazemos o nosso devocional, escutamos louvores que têm melodias bíblicas, mas o quanto daquilo que aprendemos estamos de fato aplicando e colocando em prática com atitudes concretas no nosso dia a dia? Essa é a pergunta da noite que vai nortear a nossa mensagem. Esse texto do Tiago que acabamos de ler, ele nos lança exatamente esse desafio, que é o quê? Sair da teoria, de um lugar onde tudo é muito bonito dentro da nossa mente, e ir para um lugar onde a palavra de Deus é viva, onde nós vivemos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Afinal de contas, o cristianismo, irmãos, ele não é só um conjunto de ideias filosóficas ou de ideias religiosas, de crenças religiosas, mas o cristianismo, ele é um chamado a todos nós para um novo estilo de vida. Ora, adianta eu saber que a Bíblia fala sobre amar o próximo e eu não conseguir amar o irmão que está do meu lado? Ficar fazendo picuinha com ele, ficar fazendo, fofoquinha com ele? Não adianta. Adianta a Bíblia falar que eu não devo amar esse mundo, mas eu continuar apaixonado pelas coisas dessa terra, cada vez mais ganancioso, cada vez mais ambicioso. Adianta? Não adianta. Nós sabemos, mas não colocamos em prática. Adianta eu saber que a Bíblia fala sobre ser fiel e generoso ao Senhor, mas eu continuar egoísta e avarento? Não adianta. Então, é contra esse engano de saber, mas não praticar, que Tiago nos exorta e nos escreve nessa sua carta. Ora, eu e você, nós podemos saber muito sobre a Bíblia. Podemos ter um conhecimento teológico gigantesco. Podemos colocar em discussão vários assuntos da fé e conseguir debater com as pessoas sobre vários temas. Mas se nós não colocamos em prática aquilo que sabemos da palavra de Deus, nós estaremos fazendo o quê? Enganando a nós mesmos, assim como diz o texto de Tiago. E achando que isso é suficiente para tornar o nosso cristianismo verdadeiro. Nós sabemos e não praticamos. Queremos praticar da palavra de Deus apenas aquilo que convém, aquilo que não mexe na minha zona de conforto, aquilo que não me confronta diretamente nos meus pecados ou na minha caixinha preta, que ninguém pode entrar, que ninguém pode mexer, nem Deus pode mexer nesse lado escuro do meu coração. Mas a nossa fé deve ser autêntica e ativa. Apenas saber, apenas ouvir não basta, irmãos. Precisamos viver aquilo que sabemos e cremos, para que a partir disso, da nossa prática de vida cristã, a partir das nossas atitudes, vivendo o que a palavra de Deus diz, aí sim, possamos atestar que o nosso cristianismo é de verdade. Porque um cristianismo pela metade, um cristianismo superficial que escolhe o que praticar, me desculpa, não é cristianismo, é religiosidade. Cristianismo é quando a pessoa se dispõe a viver e praticar na totalidade aquilo que a Bíblia diz que ela deve fazer. Isso é um cristianismo de verdade. Ainda que você não consiga, ainda que você tenha suas lutas, as suas dificuldades, mas se você estiver tentando praticar, se você estiver tentando viver algo que a Bíblia te diz para viver, aí já é válido. O problema está nas pessoas que não querem, nas pessoas que separam, esse livro para cá, esse para cá, esse eu quero. Não, agora esse aqui que fala de congregar, não, esse aqui eu não quero não. Esse que fala de amar o próximo, não dá. Esse é muito difícil. Então não dá, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de fé autêntica e ativa. E Tiago, ao escrever essa carta, ele estava preocupado justamente com isso, com essa prática de fé diária pelos cristãos. Tanto é que nesse capítulo 1, ele vem exortando sobre a importância de perseverar nas provações. Do versículo 2 ao 12 ele fala sobre isso. Depois, do 13 ao 18, ele fala sobre a importância de resistir às tentações carnais.
Lá mais à frente, do versículo 19 ao 21, ele também vai dizer sobre a importância de receber a palavra de Deus com mansidão, porque essa palavra é poderosa para a salvação. Então Tiago está fazendo um tratado sobre a prática diária que um cristão deve ter. Ele vem dizendo, olha, perseverem nas provações, resistam às tentações, recebam a palavra de Deus com mansidão, porque é essa palavra que vai poder salvar vocês. Vai ter instruções para que vocês possam viver uma vida que faça sentido diante de Deus. E após dizer tudo isso, dizer todas essas coisas, ele chega no versículo 22, e ele surge para encaminhar o final desse capítulo. E nesse versículo ele lança um desafiador chamado para a ação. Ele diz assim, olha, meus irmãos, a palavra de Deus não pode apenas ser só ouvida, mas ela deve ser ouvida e praticada. Colocada como é que se fala? Colocada em prática, né? É assim que se diz, né? Fugiu a palavra. Ela deve ser vivida, obedecida, praticada por cada um de nós todos os dias. Isso porque a Bíblia, repito, não é apenas uma ideia filosófica ou algo que nos emociona no domingo à noite, mas ela tem que ser algo que nos transforma de dentro para fora. Ela tem que ser algo que gera transformação de verdade e nos leva a refletir Jesus nas atitudes do dia a dia. Tem que haver uma diferença entre quem nós éramos antes de Cristo e quem nos tornamos depois dele. Tem que haver uma diferença entre quem era você antes da igreja e depois da igreja, antes da Bíblia e depois da Bíblia, irmãos. Tem que ter essa diferença. E essa transformação, ela vai acontecer na minha e na sua vida quando nós obedecermos ativamente a palavra de Deus. Porque o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a nossa regra de prática e vida cristã, não é? Não é isso que aprendemos na nossa série anterior? Sola Escritura, somente a Escritura é a nossa regra de vida, irmãos. Então isso aqui tem que ser verdade. A gente tem que querer, desejar, ser ambicioso por viver o que está aqui. Se a Bíblia diz que eu posso fazer, então eu tenho que fazer. Se a Bíblia diz que eu não posso fazer, então eu tenho que tirar do meu coração essa vontade de fazer o que a Bíblia não me autoriza. Mas a Bíblia precisa ser verdade na nossa vida. E digo mais, não se trata de um simples esforço momentâneo ou um comportamento esporádico feito de vez em quando, mas se trata de uma disposição constante e diária de viver isso que ela manda a gente viver. Não adianta nós querermos ser cristãos de verdade, herdar o céu, alcançar a salvação, sem praticar o que a palavra de Deus nos diz para praticar. É como você querer emagrecer sem dieta. Tem gente que tem essa facilidade, emagrecer sem dieta. O Rafael, por exemplo, o Gabriel, né, emagrece sem se preocupar. Pode comer uma pizza inteira que não engorda. Mas nós, meros mortais, se a gente não fizer dieta, né, Marconi? Fica aquela saliência. Então, irmãos, você querer dar o céu, você querer viver um cristianismo de verdade, sem praticar a palavra de Deus na sua totalidade, é como você querer emagrecer sem fazer dieta, é como você querer ser saudável comendo X-Bacon e Coca-Cola todo dia. É incondizente uma coisa com a outra, é incompatível. Então, que nesse 2025... a nossa mente já começa a mudar desde agora, desde o primeiro culto. Eu preciso fazer o que a palavra de Deus me diz para fazer. Eu preciso ser um praticante da palavra, assim como Tiago orienta que sejamos. Não apenas ouvinte, não apenas aquele que senta no banco da igreja para ouvir a mensagem e sai como se ela não tivesse feito diferença nenhuma na sua vida, mas como aquele que recebe a palavra, entende a palavra, guarda aquilo como algo precioso e maravilhoso da parte de Deus e diz, eu preciso colocar em prática esse negócio. A diferença de como você vai chegar no final de 2025 começa agora. Com o que você vai fazer com essa mensagem? Primeira mensagem do ano, seja praticante da palavra. O que você vai fazer com a palavra de Deus o resto do seu ano? Vai determinar como você vai chegar no final de 2025. O último versículo que lemos aqui,
o 25, ele vai dizer que aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, está falando da palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra, pratica, persevera nela, que quer viver a palavra de Deus, não sendo apenas um ouvinte que logo se esquece, essa pessoa, sendo uma praticante operosa, ela vai ser bem-aventurada no que realizar. Ô, meu irmão, isso aqui tem que te encher de expectativa, de dizer, meu Deus, eu preciso me debruçar para viver as verdades bíblicas para a minha vida nesse ano. Se não, repito, vamos chegar no final de 2025 da mesma maneira de como chegamos no final de 2024, ou pior, eu não sei. Talvez você chegou bem, né, no final de 2024. Mas você vai chegar no final de 2025 talvez mal, se você não praticar o que a Bíblia te diz. Agora, se você quer ser bem-aventurado nesse ano, vá para a palavra de Deus. Seja um ouvinte que pratica, não apenas um espectador do culto, mas um cristão de verdade, que senta nessa cadeira, recebe a mensagem e quando vai lá da porta para fora, coloca ela em prática. É isso que você tem que desejar no seu coração para esse ano, meu irmão. É isso que nós precisamos desejar. Vai ser fácil? Claro que não. Ninguém disse que ia ser fácil, afinal de contas, a Bíblia nos pede muitas coisas que nós não queremos dar. Ela nos instrui em muitas coisas que não queremos fazer. Ela nos pede renúncias que não estamos dispostos a fazer. Mas a obediência à palavra é o único caminho para que o nosso cristianismo seja validado como verdadeiro. Então, como diz o versículo 22 que lemos, precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Esse ouvir que a Bíblia nos dá aqui se refere ao que é uma escuta passiva, aquela escuta que não resulta em transformação. É como você ouvir algo que entra numa orelha e sai em outra. É como você ir para a faculdade e lá você sentar, ficar viajando no seu celular, só vendo a hora passar, não receber o que está sendo ensinado para você, a matéria que está sendo lecionada ali. Você vai chegar no final da faculdade, talvez com um diploma, mas sem ter aprendido nada. Sem ter adquirido nenhum tipo de conhecimento que pudesse transformar de verdade a sua vida. Assim é aquele que senta para ouvir e não deixa a palavra fazer transformação no seu coração. Ele não coloca em prática, mas ele está apenas adquirindo mera informação e diante disso ele está fazendo o quê? Como diz Tiago, enganando a si mesmo. A pessoa que ouve e não pratica não está enganando o pastor, não está enganando o seu irmão, não está enganando a ninguém, está enganando a si mesmo. Que acha que esse cristianismo é um cristianismo completo e verdadeiro. Não é. O cristianismo completo e verdadeiro é aquele que ouve e pratica. Ponto. É o que diz a palavra. Você quer começar sendo praticante da palavra? Começa por esse ponto. Entendendo que a palavra te diz que você deve praticar a palavra. Ela é meio audaciosa, né, a Bíblia? Ela diz, olha, vocês têm que me praticar. Ela chama para si a responsabilidade. Então é isso, irmãos. Afinal de contas, cuidado, porque nós podemos facilmente nos acomodar nessa posição de ouvintes. Porque a gente diz, não, eu estou praticando, eu estou ouvindo, estou colocando em prática, mas o quanto do que ouvimos estamos praticando? E se acomodar nessa posição de mero ouvinte é muito fácil, porque existe uma linha muito fina, uma linha muito estreita, muito tênue, entre aquele que ouve e só ouve, e aquele que ouve e acha que está praticando, e aquele que ouve e que de fato pratica. Por quê? Há uma diferença entre ouvir e entender e ouvir e viver. Muitos ouvem e entendem e são exímios conhecedores das Escrituras, mas poucos são os que ouvem e vivem aquilo que aprendem da palavra de Deus. Então, a pergunta é, de que lado da história você quer estar? Entre o lado do ouvinte não praticante ou entre o lado do ouvinte praticante? Do lado do ouvinte praticante. Você tem que escolher um lado, irmãos. Você quer ser aquele cristão que ouve e não pratica ou o cristão que ouve e vive a verdade da palavra de Deus? E por que eu te disse que é uma linha muito fina de se ultrapassar? Porque há uma falsa ideia,
E agora preste atenção redobrada nisso aqui. Há uma falsa ideia que permeia entre nós cristãos de dever cumprido, um senso de dever cumprido, que acontece principalmente quando nós nos convencemos que, por conhecer um pouco da Bíblia, por decorar alguns versículos, por visitar a igreja de vez em quando, por vir no culto e dar uma oferta, isso nos torna um cristão completo, pois fizemos a nossa parte com Deus. Só que essa ideia é uma ideia errada. É uma ideia que não é verdadeira e não se sustenta diante da Bíblia. Esse é o famoso crente Denorex. Parece, mas não é. Você lembra do Denorex? Quem é das antigas aí vai lembrar do Denorex. Quem lembra do Denorex? Olha aí, ó, tem uma turma mais antiga aí como eu que vai lembrar do Denorex. Brincando, eu não sou antigo, eu só vi no Google. Denorex era um shampoo anti-caspa que tinha, e o slogan do shampoo era assim, ó: Denorex é tão bom, mas tão bom, que parece um remédio, mas não é. E aí na época ficou conhecido o Denorex, parece, mas não é. Então esse é o crente Denorex, que parece crente, frequenta a igreja, dá uma oferta, conhece um pouco da Bíblia, mas acha que isso é o suficiente para torná-lo um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Não é suficiente, irmãos. Não é suficiente porque a Bíblia nos pede muito mais. A Bíblia nos pede para ir muito mais além. A Bíblia não se resume a isso. A Bíblia é um conjunto completo, irmãos, de ensinamentos que nos desafia a um cristianismo audacioso e corajoso. A Bíblia nos diz para ajudar o órfão. A Bíblia nos diz para evangelizar o perdido. A Bíblia nos diz que nós devemos visitar o enfermo. A Bíblia nos diz que nós devemos largar a mão de ser mentirosos. A Bíblia nos diz que nós devemos ser honestos e justos com as pessoas naquilo que fazemos. Então a Bíblia, irmãos, ela é um conjunto muito mais completo de ensinamentos para mim e para a sua vida do que nós às vezes estamos acostumados a acreditar. Então não dá para a gente escolher só uma coisa ou outra, mas nós precisamos viver e colocar em prática a Bíblia toda, pois toda a Bíblia é aplicável para nós. Ponto. Toda a Bíblia é aplicável. Afinal, como diz o versículo 22 e 23 do nosso texto, projeta para nós, Adriel, Tiago 1, 23 e 24. Diz assim o versículo 23 e 24: Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. O espelho, na época que a Bíblia foi escrita, nessa época aqui de Tiago, o espelho ele era um objeto comum, não era algo raro, extraordinário. Ele era um objeto comum, mas o que dá ainda mais significado para essa metáfora é que o espelho ele era feito de materiais polidos, como prata, bronze, e esses materiais não refletiam com clareza a imagem que se produzia nele. Assim como você tira um espelhinho da bolsa hoje ali, se olha, você diz, nossa, tô linda. Aí se tá meio embaçado, você dá uma esfregadinha na calça e diz, olha aqui, ó. Então o espelho naquela época, ele não tinha essa clareza. Então o que era necessário? Que se observasse a ele com mais atenção, com mais dedicação para que se visse os detalhes. E é por isso que a Bíblia é como esse espelho para a nossa alma. É o que o texto está nos dizendo. A Bíblia reflete a nossa verdadeira condição espiritual. Ao nos olharmos diante da Bíblia, está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí. Bota ela na frente de você assim, ó. Ao você se olhar diante da Bíblia, essa Bíblia vai mostrar para você exatamente quem você é. Essa Bíblia vai refletir para você as suas falhas, os seus pecados, as suas fraquezas, naquilo que você tem que se arrepender e naquilo que você precisa mudar. E a Bíblia sempre vai nos dar uma visão correta de quem realmente somos. Pode não ser muito claro num primeiro momento, talvez você diga, nossa, mas ainda não entendi. Mas é justamente por isso que nós precisamos dedicar a ela tempo, atenção. Dedicar a ela, sabe, a nossa atenção, a nossa devoção a ela, para que, através disso, nós consigamos ver corretamente aquilo que somos e, através dessa percepção, sermos transformados. É isso que o texto está dizendo para nós. Aquele que não pratica a palavra de Deus é como alguém
que esteve face a face com a sua verdadeira natureza, se olhou no espelho, mas a partir do momento que ele se olhou, ele viu o que precisava ser mudado e não se importou com isso. Ele logo esqueceu quem verdadeiramente ele é. Ele se olhou, percebeu quem era, viu o que precisava ser mudado, mas ao virar as costas, logo se esqueceu. Esse é aquele que ouve a palavra e não pratica, não a coloca em prática. Então, precisamos analisar as nossas vidas diante das Escrituras e reconhecermos o que precisa ser mudado em nós e pôr em prática essas mudanças, através de uma atitude prática de obediência. E ao fazermos isso, nos tornamos os cristãos do versículo 25, projeto 25 para nós. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Perceba como o texto do verso 25 não atribui à palavra de Deus um sentido negativo. Não atribui ela um sentido de aprisionamento, mas ele atribui um sentido de perfeição, liberdade e bem-aventurança. Isso porque, meus irmãos, obedecer a Deus não é um fardo. Obedecer a Deus é sim a verdadeira liberdade. Quem nos escraviza, quem nos aprisiona é o pecado. Quem nos aprisiona é a nossa vontade louca de ir contra o Senhor. Mas a obediência a Deus e a sua lei nos liberta de verdade. Essa obediência tira de nós a escravidão dos vícios, dos maus hábitos, dos pensamentos e atitudes impuras e nos dá a verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo Jesus. E ao fazermos isso, perseverando em obediência e prática da palavra, seremos, como diz o texto, bem-aventurados naquilo que realizarmos, pois estaremos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, que em 2025 você seja praticante da palavra em tudo aquilo que você fizer. Seja praticante da palavra no seu trabalho, sendo honesto, justo, pontual, comprometido com as suas obrigações, que deixa de lado a mediocridade de dizer, eu não fui pago para isso, eu não recebo para isso, mas um cristão que lá no seu trabalho dá o melhor de si mesmo, dando testemunho de Jesus naquele lugar. Que em 2025 você seja praticante da palavra na sua casa. Ora, sendo um bom marido, que ama seus filhos e dá vida pela sua esposa. Um marido que não prioriza seus próprios interesses. Um pai que prioriza o interesse daquele que Deus confiou para você cuidar e direcionar, que são seus filhos. Então, homens, maridos aí que estão aqui entre nós, sejam praticantes da palavra na sua casa. Mulheres também sejam praticantes da palavra no seu lar. Aquelas mulheres que são boas esposas, que educam e disciplinam seus filhos. Mulheres que edificam a sua casa, assim como a mulher sábia e a virtuosa que Provérbios diz para ser. Aquela mulher que não é arrogante, não é impliquenta, não é briguenta, não é mal-humorada, mas que torna a sua casa um pedacinho do céu para a sua família. Aquele lugar onde o marido no final do expediente diz, cara, eu tô louco para ir para casa. Eu tô louco para chegar em casa e ficar com a minha família, que não tem lugar melhor para estar. Então, mulheres, sejam praticantes da palavra no seu lar nesse sentido. Você agora, público geral, homens e mulheres, sejam praticantes da palavra na sua igreja, frequentando os cultos, adorando junto com seus irmãos, prestando atenção na pregação do evangelho, contribuindo financeiramente com dízimos e ofertas. Seja praticante da palavra na sua vida espiritual, lendo a Bíblia todo dia, sendo diligente e sincero com o Senhor nas suas orações. Seja praticante da palavra em todas as áreas da sua vida, sabendo que é essa a obediência que Deus espera de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui novamente. Puderem subir aqui comigo.